Então, assim, e uma especificidade minha que eu trouxe para esse projeto, né? Que o meu projeto chama-se Você Tem Medo de Quê? Porque eu tenho percebido nos últimos anos que as pessoas estão muito, assim, receiosas de debater temas mais controversos, falar de assuntos que já eram meio controversos antes de começar esse período da sociedade brasileira, né? Mundial, na verdade, né? Mas principalmente brasileira, é onde eu vivo, né? Que é falar de temas como a própria sexualidade, mas isso aí todos os tempos as pessoas são meio acanhadas na hora de falar sobre sexualidade, do uso de drogas, né, a violência urbana, e exatamente esse tipo de tema que fazem parte dos quase 200 livros que eu escrevi, porque eu não virei escritor ontem, eu vou fazer agora em outubro 40 anos como escritor, muito feliz, né? Muito obrigado também, porque esse tipo de profissão, ou seja, uma profissão que lida diretamente com cultura, é sujeita a chuvas e ventos fortes, trovoadas, controvérsias mesmo. Então, faz parte do que eu faço, né? A minha essência, inclusive, é a temática social. Então, quando eu apresentei o projeto, a minha ideia, o Você Tem Medo de Quê? Era falar de certos livros que fazem parte dessa relação, né, de trabalhos publicados meus, e ao mesmo tempo abrir, ensejar pelo menos a possibilidade de debates, porque eu acho que hoje, com a vida moderna que a gente está vivendo, a gente não tem mais aqueles grandes encontros, as pessoas se encontravam para debater. Primeiro que o grau de intolerância aumentou muito, exponencialmente, né? Não só na área política ou social, em geral mesmo. As pessoas se sentem mais à vontade estando, por exemplo, em grupos. Grupo que pensa igual a mim, né? O Facebook, por exemplo, está cheio de grupos. Grupos de pessoas que pensam X, grupos que gostam da Barbie, grupos que gostam do céu tempestuoso, e vamos por aí. Eu acho que quando a gente conversa, quando todo mundo pensa igual, ninguém está pensando, né? A essência do pensamento, da mente, a mente participativa, dinâmica, é a controvérsia, assim. Todo mundo pensando diferente, discutindo que nem os loucos durante certo tempo e finalmente chegando ao simpático consenso, aquilo que nos mantém unidos e respeitando a opinião um do outro. Como está meio difícil no momento essa coisa, eu adoro você se você pensar igual a mim, mas se você não pensar igual a mim, em princípio eu estou quase te odiando, né? Então o que norteou essa fala minha é exatamente isso: mostrar certos temas dos meus livros que são absolutamente controversos ou provocam controvérsias, e nesse processo de mostrar o livro e eventualmente estimular as pessoas a ler, também estimulá-los a debater o tema do livro, a sociedade em que eles vivem, porque não dá para viver na intolerância, né? A vida é bacana, o homem necessita da proximidade do outro. Aliás, o homem só é o outro, só é o homem João, o homem Pedro, a mulher Maria e a Antônia, porque existem outros Antônios, outras Marias, né? Você existe em relação direta com o outro. Se você não tivesse o outro, não haveria necessidade nem de pensar, porque você estaria absolutamente solitário e à mercê dos seus instintos, né? Quanto menos a gente debate, quanto menos a gente se ocupa do outro, menos humano a gente é, né? Eu sei que é um pensamento meio complicado e eu não sou filósofo, né? Mas esses tipos de pensamentos só surgem quando você começa a se questionar e questionar o próximo. O questionamento, muitas vezes na sociedade organizada, surge a partir da leitura. Aliás, o grande problema da sociedade organizada é que ela está cada vez menos leitora. Quando você fica menos leitor, a próxima etapa, se tudo correr certo, é você voltar para as cavernas, né? Então, assim, hoje, no terceiro episódio, eu vou debater um tema que não é nada controverso, que é política. Não necessariamente a política, mas um belo subproduto da política. Um negócio chamado corrupção. E o livro chama-se exatamente, até como uma maneira simplificadora de ensejar o debate, chama-se Corrupto. Mas não é uma história de um político, né? Porque a gente sempre, quando fala corrupção, você tem aquele senso comum totalmente equivocado de que a corrupção é do político. Não, a corrupção é, infelizmente, humana, né? Vou te mostrar uma corrupção que você nunca percebeu na vida, assim, rapidamente, numa fração de menos de um minuto. Anote aí. Seu filho está mal na escola. Tirou vermelho em tudo quanto é matéria, só não tirou naquelas que não existem.
Você, obviamente, como pai dele, preocupado com o futuro dele, mas preocupado até com a reputação da família, você fica desesperado. Aí você pensa em várias alternativas para minorar ou acabar com esse problema. Então, o que você faz? Bom, você arranja uma explicadora para todas as matérias, né? Mas também não deu certo. Você ameaça. Também não deu certo. Finalmente, você parte para aquela que muitos preferem ser a primeira opção, inclusive. Você vira para o seu filho assim, sabe que ele gostaria de ir na Disney, e você fala para ele o seguinte: meu filho, se você passar na Disney, ou passar de ano, eu te levo para a Disney. Poxa, rapaz, não é que milagrosamente ele melhorou? E ele foi para a Disney? Você sabe que o ano que vem ele não quer mais ir na Disney, né? Bom, isso se fosse feito num gabinete de qualquer político, em qualquer lugar da face da Terra, a gente chamaria de corrupção, né? Mas, assim, em locais mais privados, como a sala da sua casa, você certamente chamaria de preocupação com o futuro do seu filho. Isso é corrupção, né? Então não é o político que é corrupto, é muitas vezes a sociedade. Até para uma pergunta mais inquietante e inconveniente, né? O político não apareceu de repente na sua sala de estar. Ele é fruto do meio, como tudo mais que vive na sociedade. Então, por isso que, na minha opinião muito pessoal, é que discutir corrupção é uma coisa muito complicada. Só que quanto mais você não discute, mais você fica prisioneiro dela. Quando eu pensei em escrever esse livro, ele tem duas origens, né? A primeira tem a ver com um sujeito que você não vai entender por que tem a ver com ele. O nome dele era em inglês, né, do século XIX, e chamava-se Charles Darwin. Todo mundo já ouviu falar, né, de Charles Darwin, até porque ele escreveu um livro que é o livro básico da ciência humana, um paradigma da ciência humana, né, ou da evolução das espécies. Aliás, o nome do livro era A Evolução das Espécies. Quando ele estava para escrever esse livro, ele se inscreveu para participar de uma viagem de um navio de pesquisa chamada Beagle, né? E o Beagle rodou para o meio mundo, né, nessa missão científica. Foi nas Ilhas Galápagos e muitos lugares. O que pouca gente sabe é que uma das escalas da viagem, aliás, duas escalas dessa viagem, foi Recife, né, no Nordeste, e o Rio de Janeiro. O Beagle passou por aqui. E quando ele desceu o Beagle na coroa em Recife, está na biografia do Darwin, ele dizia o seguinte: ele viu uma coisa lá que o marcou para sempre com relação à natureza humana. Ele viu um escravo sendo castigado, né? Ele disse que ficou tão horrorizado que nunca mais aquelas imagens saíram da cabeça dele. Mas o que motivou, e a epígrafe desse livro aqui, foi quando ele esteve no Rio de Janeiro. Eu até boto o trecho na biografia dele, onde ele fala disso. Que ele ficou... adorou a paisagem, né? O Rio é bonito até hoje. Imagina em 1831, devia ser um vislumbre, está para todo quanto é lado. Os rios não eram tão poluídos como são hoje, a Bahia devia ser um deslumbramento. Havia caçadas de baleias na Baía de Guanabara em 1831, né? Mas o que chamou a atenção dele foi uma coisa que ele botou, inclusive, essa coisa ele botou quase em letras garrafais na biografia dele, que ele disse que o que mais o surpreendeu foi a surpresa que causava aos moradores do Rio de Janeiro de que as leis brasileiras, as leis inglesas, botavam as pessoas em pé de igualdade. O rei tinha o mesmo, frente à lei, tinha o mesmo papel e era olhado do mesmo jeito que o mendigo que estivesse na porta da igreja mais miserável de Londres. Ele ficava espantado e não entendeu porque as pessoas no Brasil tinham a compreensão e a visão de que porque você era um juiz, ou porque você era um político, ou porque você era um comerciante, né, inclusive um traficante de escravos, você merecia um olhar mais, assim, um certo grau de superioridade em relação a qualquer outra pessoa que também fosse cidadão. Ele disse que não entendeu nunca isso, que porque você era um cara endinheirado, você era melhor do que uma pessoa que não tinha dinheiro perante a lei. Né? Isso me chocou por várias razões, mas primeiro é o óbvio, né? Isso aconteceu em 1831, ou seja, nós estamos em 2020. Quando eu escrevi esse livro, nós estávamos em 1997, 98, e era como se
1831 e 2020 fossem a mesma coisa, ou seja, nada mudou. Isso já me fez pensar em escrever um livro sobre o assunto. Mas o que motivou esse livro foi um vizinho meu. Nós estávamos mais uma vez em uma daquelas crises de corrupção que assola esse país tropical. E o meu vizinho, todo dia, quando passava lá na minha casa, comentava, indignado, porque a corrupção era um câncer no Brasil. Aqueles discursos que a gente está careca de ouvir do vizinho, do parente mais assim à esquerda, digamos. Né? E ele falou aquele dia após dia, aquela coisa, que absurdo, blá blá blá. Um belo dia, nós estávamos lá em casa vendo um noticiário, né? Não era o Jornal Nacional, era algum jornal. E o que acontece? De repente, né, a matéria foi encaminhada para o valor que tinha sido desviado de alguma repartição pública, blá 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 blá, blá, né? E ele olhou assim com aqueles olhos faiscantes de ambição e falou: ah, se eu tivesse no lugar desse cara. Aí eu percebi uma coisa muito interessante, né? Uma coisa bastante interessante. O que incomodava o meu vizinho não era a corrupção em si, mas o fato dele não participar da corrupção, porque ele estava ambicionando, não estava indignado porque o dinheiro dele, o dinheiro suado de um contribuinte, estava sendo usado para corrupção, mas é que a corrupção ainda não tivesse chegado até ele. Né? A partir dessa constatação meio chata, até porque afinal de contas era meu vizinho, até simpatizava com ele, é que eu resolvi fazer meu livro. Ele não fala da corrupção de um político, né? Ele fala da corrupção nossa de cada dia. É a história de um camarada, um pequeno funcionário público, que acaba sendo envolvido num processo de corrupção dentro da repartição onde ele trabalha. E a história conta o sufoco dele, a cara dele aparecendo no jornal, aquela coisa, que eu acho que o sufoco não é tão grande assim, inclusive, porque quando alguém se envolve numa coisa dessa, ele deve estar preparado para o momento em que pode dar errado, né? Ou muitos nem esquentam com isso. Trabalha com o que ele sofre durante um dia, né? Perseguição pela imprensa, aquela coisa toda. Tem a filha dele, né? Que não está nem aí, tá feliz da vida porque está usufruindo as benesses dessa corrupção. Tem a mulher dele que também é meio, digamos assim, recatada aí do lar, né? Não tem nenhuma cultura política, ela recebe as coisas sem se preocupar muito com isso, né? E finalmente tem um filho, né? Que está meio envergonhado, foge, é provocado na escola, sofre bullying, aquela coisa toda. E, inclusive eu fiquei pensando, né, nos filhos dessas pessoas que se envolvem com esse tipo de coisa, como deve ser a reação, né? Como é que elas devem sofrer, como devem ser encaradas. Algumas fazem parte da paisagem, porque o grau de envolvimento com essa coisa de corrupção é tão grande em certas camadas da sociedade que a coisa passa como se o cara tivesse roubado um pirulito na esquina, né? Enfim, a gente discute não a corrupção que a gente espera, que o senso comum, né? Que é a corrupção do político, do policial na esquina, de vários personagens da sociedade, não minha. E na verdade o livro questiona exatamente isso, né? Até que ponto a corrupção é só nas altas esferas? Se eu no dia a dia não tenho minhas pequenas corrupções que eu justifico com frases como tá todo mundo fazendo, né? Na verdade, essa frase, o autor é um contexto. A gente não cria a partir do nada, a gente cria a partir de referências até pessoais, né? E algumas são muito pueris, porque aconteceram no início da sua existência. E quando eu escrevi, uma das coisas que eu pensei nesse livro foi, eu lembrei alguns aqui, os que devem ter mais ou menos a minha idade, devem ter passado por isso, né? Aquele dia em que você estava na sua sala de aula na escola, faltou uma professora, e todo mundo resolveu fazer bagunça na sala de aula. E como você estava ali mesmo, né? Não estava fazendo nada, não tinha nada para fazer, você também começou a fazer bagunça como os outros. Você lembra também que a sua mãe foi chamada na direção como a mãe dos outros, né? E a diretora te entregou assim de bandeja para sua mãe, e de repente você voltou para casa, aqueles passos miudinhos, porque a mãe, no meu caso específico, a mãe não fazia escândalo na escola, mas assim que você saía da sala da diretora, você sentia um ligeiro bafo quente no lado direito da sua cabeça, junto à sua orelha, e a minha mãe sempre gostava de dizer: em casa a gente conversa. Os que têm a minha idade sabem que não tinha conversa, era pegadinha, né? E comigo não foi diferente.
fechou a porta do barraco e a festa ficou animada. Eu corri 100 metros rasos em 9 segundos, até menos. E no final ainda foi apanhado que minha mãe corria mais rápido, né? Aí eu falei para minha mãe aquilo que muitos hoje, até hoje, devem falar. Todo mundo estava fazendo. Aí eu lembro da minha mãe. Acho que é por isso que eu não me envolvi nesse tipo de assuntos corruptos, né? Que minha mãe falou assim: você não é todo mundo, você é o Júlio, né? Portanto, amigos, a corrupção não a corrupção é pessoal, mas ela muitas vezes contamina toda uma sociedade, né? E eu acho legal discutir isso. Esse dos 4 livros que eu escolhi é o mais controverso, porque ninguém quer discutir corrupção pelo simples fato que muitas vezes Nietzsche já dizia que quando você olha muito tempo para o fundo do poço, depois de algum tempo você percebe que o poço está olhando para você. Ou seja, você pode se tornar, acreditar piamente, até como para um processo de defesa própria, de que a corrupção é sempre dos outros. Mas se não é também sua, é da sociedade que você está inserido. E se você não age, porque dizer todo mundo diz, né? Esperneia, xinga no dia, e depois agrada todo mundo que está em volta, porque você é contra a corrupção, e acabou o assunto e a vida segue e continua corrupta, né? Talvez esse assunto incomode muitas pessoas, mas acho que a literatura também tem esse papel de chato da festa, né? Porque se todo mundo concordar, como eu falei no início, se todo mundo estiver pensando igual, meu amigo, na verdade ninguém está pensando, né? Eu poderia até fazer um spoilerzinho, como eu fiz nos outros aqui, dizer como é que termina essa história, né? Mas eu não vou fazer isso não, eu vou fazer uma coisa mais instigante e até meio malvada. Eu vou deixar que você leia o livro, né? E depois de ler o livro, conversar com seus colegas que também leram o livro, porque seria muito interessante eu estar lá por perto, né? Assim, para ouvir o que vocês diriam, né? Eu já vi em algumas escolas que leram esses livros, né? Geralmente ele é trabalhado em turmas de maiores, não? Até ensino médio, né? É gozado, né? Que pelo menos uma delas ficou todo mundo calado, né? Esse é um tema muito controverso. Por isso que é sempre melhor botar a culpa no político. O político está aí para isso mesmo, né? Ou no policial na esquina, também ele está aí para isso. Porque é meio difícil você falar de você mesmo ou do seu pai. Lembra aquele dia que o guarda parou o carro, né? Para ter corrupção é igual briga, tem que ter 2. Briga de um é geralmente um encaminhamento mais curto para o hospício mais próximo, né? Então dá uma lidinha no livro, depois vamos debater, que debater é bom, né? A sociedade brasileira tem esse problema, ela fala muito, inclusive, mas geralmente ela fala com o cara errado, né? Entendeu? Você foi lá no banco, o serviço estava ruim, você descascou no coitado do caixa, não é com ele que você tem que falar, ele é menor, então é fácil falar com ele, né? Ó, leia o livro, depois fala comigo, eu só não devolvo o dinheiro, né? Até a próxima, viu?